Olá, boa noite. Boa noite, pessoal que está em casa. Eu me chamo Amanda Carneiro e sou curadora assistente no museu. Hoje a gente está aqui para falar sobre o Abdias Nascimento, que é também o trabalho de referência para o MASP Desenhos em Casa. Hoje a gente recebe aqui a Elisa Larquim Nascimento, que é atual presidente do IPAfro e também foi esposa e parceira intelectual do Abdias. A gente tá esperando ela chegar aqui e para começar essa nossa conversa. A gente vai falar da trajetória intelectual e política do Abdias, também do Abdias artista, uma fase um pouco menos conhecida dele. Eu vou só tirar um pouquinho da atenção em vocês para procurar a Elisa aqui, ver se ela pediu para se juntar a essa live. Vários de vocês pediram para estar aqui também. Vamos ver se ela entra. Como vocês sabem, o MASP Desenhos em Casa é uma ação que o MASP tem realizado nesse período de quarentena. Nessa live, a gente sempre tem um convidado para conversar com a gente sobre aspectos da coleção ou sobre o trabalho de referência para o MASP Desenhos em Casa. Então, hoje a gente vai fazer a live conectada ao trabalho Oke-Oxóssi, que é um trabalho do Abdias Nascimento, dos anos 1970, que é também a fase mais profícua dele como artista. E a Elisa fundou, junto com Abdias, o IPAfro, que é esse centro de pesquisa e também atualmente detém o acervo do Abdias. E aí hoje ela vai contar um pouquinho pra gente disso. A Elisa mesmo também é uma intelectual bastante respeitada. Olá! Olá, Tudo bem, Elisa? tudo bem? Como vai, Amanda? Tudo certo? Tudo bem, estou muito feliz que você está aqui com a gente hoje, que você aceitou participar dessa live. Para a gente é um prazer imenso, também porque no MASP a gente admira muito o trabalho do Abdias Nascimento e a gente é muito feliz com o fato da gente ter um trabalho dele na coleção, que foi inclusive doado por você e pelo IPAfro. E que é referência, estava falando para as pessoas que estão nos assistindo, que é referência também para o MASP Desenhos em Casa, que é uma ação que a gente tem realizado nesse último período, em que adultos e crianças são convidados a fazer releituras de um trabalho, e essa semana é justamente o Oke-Oxóssi, que é o trabalho que você doou para a coleção do MASP. Antes de começar, Elisa, eu só quero dar alguns recados aqui para o pessoal que está nos assistindo. O primeiro deles é que eu vou fechar os comentários, mas que a gente abre um pouquinho os comentários no final também. A gente faz isso para não interferir na visualização do rosto da nossa convidada. Então, eu estou aqui desligando os comentários, agora a gente pode ver o rosto da Elisa perfeitamente. E aí, Elisa, antes de você começar, eu queria te apresentar, dizer que você é graduada e mestre pela State University of New York, que é também uma universidade onde o Abdias deu aula, né? E que também é doutora em psicologia escolar e do desenvolvimento humano na Universidade de São Paulo e está à frente do IPAfro, que é uma instituição importante aqui do Brasil e já organizou inúmeros eventos e publicações. Eu trouxe aqui as que eu tenho aqui na minha casa, que é dessa série Sankofa, né, que você organizou. Então, tá aqui, essa é a 1, a matriz africana no mundo. A 2 eu emprestei para alguém que não me devolveu, então não tenho. Essa aqui é a 3, Guerreiras de Natureza. E
a quarta, que é Afrocentricidade, que são livros organizados pela Elisa Larkin e que também tem uma relação com eventos que vocês realizam aí no IPAfro, né, Elisa? Sim, essa coleção Sankofa foi o resultado do curso de extensão universitária que o IPEAFRO promoveu, primeiro na PUC de São Paulo e depois durante um pouco, acho que 10 ou 11 anos, na UERJ. E também temos feito os fóruns Educação Afirmativa Sankofa, e outros fóruns sobre educação então, a coleção são as contribuições de intelectuais e professores e artistas negros que participaram conosco nesse trabalho. E Exatamente. tem também um outro livro chamado O Sortilégio da Cor, que fala um pouco do teatro experimental do negro, traz um pouco dessa história no contexto de outras questões. Sim. E hoje a gente convidou você para estar aqui conosco para falar um pouco sobre o Abdias Nascimento, esse grande intelectual, ativista, político, dramaturgo, ator, escritor e diretor, um homem de múltiplas facetas, todas elas realizadas com muita qualidade. E aí eu queria começar pedindo para você contar um pouco para a gente, Elisa, assim, quem foi o Abdias e como começou, né, essa trajetória dele? O Abdias foi, em primeiro lugar, uma pessoa que nasceu e viveu pelo combate ao racismo. Hoje, nós tivemos uma pessoa muito perto de nós, saiu para comprar um frango e foi detido. E esse racismo sempre continua. E nós estamos. Eu gostaria de iniciar dizendo que o Abdias, a gente fala dele hoje e da obra toda dele, inclusive a arte, dedicando à memória e às mães dos jovens negros que são assassinados e que morrem em função do racismo todos os dias. Então, eu gostaria de trazer isso inicialmente, porque a arte do Abdias não se separava da vida dele. E ele fazia isso, assim como na tradição africana, pelo povo dele, pela vida. Né? Então, não tem aquela coisa da arte pela arte. A arte é algo que é para nos colocar, nos situar e nos fazer agir na vida. Então, Abdias nasce em 1914. Essa foto aí, ele era deputado federal, foi deputado federal, mas isso é em 82. Em 1914, ele nasce neto da dona Ismênia, essa é a mãe do pai do Abdias, Ismênia, e a avó que foi escravizada, e a avó dele materna também foi escravizada. As duas sofreram, mas elas sofreram as violências, né, racistas que as mulheres escravizadas sofriam, e ele tinha muito bem na consciência, na memória. Não há tempo da gente entrar em detalhes, mas essas mulheres, e a mãe dele também, deixaram uma marca muito forte nele de identidade e de compromisso, né, com essas vidas. Essa é a dona Josina, a mãe do Abdias, Georgina Ferreira do Nascimento, e o pai dele, José Ferreira do Nascimento, era sapateiro e músico. Ele tocava violão, inclusive na pequena orquestra que acompanhava o cinema mudo da época. E também tinha um grupo de músicos em casa. E a dona Georgina era doceira e costureira e mãe de, como é que se diz? A ama de leite. Né? Quando o Abdias era pequeno, ele era o segundo filho e a acompanhava indo às fazendas. Isso ainda é perto, né, da abolição da escravatura. A mão de obra escravizada estava sendo substituída
pela mão de obra imigrante, e a mãe dele ia para as fazendas para dar de mamar a filhos de senhores, né, como meio de sustento. E uma das coisas que ele conta é que ele tinha que perder aula, né? E lá tinha, na fazenda, uma escolinha que era para os filhos dos imigrantes trabalhadores brancos, coisa que nunca teve, naturalmente, para os filhos dos escravos, que não era até contra a lei eles poderem ler. E o Abdias, né, criança, ele queria saber se ele podia assistir às aulas, porque ele estava perdendo as aulas dele, pois não podia. E aí está ele, né, provavelmente nessa mesma época, e ele tem várias lembranças dessas experiências da fazenda. Contava aqueles mais velhos, né, que ficaram na fazenda, né, os ex-escravizados que estavam lá, e como ele e a mãe dele se juntava a essas pessoas, e era uma riqueza, né, de ouvir as histórias e as músicas, né, que esses mais velhos... Mas eles estavam totalmente marginalizados, né, no contexto daquela fazenda. Enfim, se a gente começar a contar as histórias, a nossa live não vai ter tempo, então eu estou me disciplinando, né? Aos 14 anos, o Abdias se forma em contabilidade. Ele conseguiu estudar, a mãe dele incentivou muito, se formou em contabilidade e teria um emprego. Ele foi convidado para ser guarda-livros e professor da escolinha de uma dessas fazendas ali. Isso é em Franca, no interior de São Paulo, né? Sim. E aí, no dia que foram... Ele ia ganhar mais do que qualquer adulto da família dele. Ele tinha muito próspero, aliás. Mas ele, então, quando mandaram uma carroça da fazenda para a cidade de Franca, para abastecer e comprar coisas, e depois passou para apanhar o Abdias. E aí o Abdias colocou as trouxas dele ali no assento perto do cara que estava levando a carroça, e foi subir. E o cara disse para ele, não, 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 você vai lá atrás. E lá atrás era onde estavam as galinhas, as sacas de farinha e não sei mais o quê. O Abdias disse, não, assim eu não vou. E aos 14 anos de idade, então, ele já não aceitou essa situação, criou uma crise, né, na família, e aí foi para São Paulo, a cidade de São Paulo, se alistou no exército. Sim. E ficou enfrentando o racismo durante os tempos de soldado. Teve vários embates que são famosos, mas um deles foi quando ele e o amigo dele, Sebastião Rodrigues Alves, eles iriam entrar numa boate no tempo de carnaval, e aí o porteiro disse para eles entrar no portão, na porta dos fundos. Eles disseram, mas não, por que porta dos fundos, né? E aí entrou ficou aquela discussão que daqui a pouco dois jovens, né, na flor da idade, virou briga, e aí desce do prédio dele, que é ali mesmo, o doutor Egas Botelho, que era ninguém menos do que o delegado do DOPS, a Delegacia de Ordem Política e Social. Mas ele, em vez de tomar o lado da lei, porque a Constituição dizia até naquela época, todos são iguais perante a lei, né? Ele tomou o lado do porteiro na exclusão, para barrar os dois. Então, ele também entrou na mira dos cintos, né, de soldado, de uniforme. Aí os dois fugiram, e daí a pouco, uma semana depois, chegou lá um batalhão para prendê-los. Eles apanharam muito, ficaram um mês no xadrez e excluídos do exército.
E aí ele vem ao Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro ele vai encontrar muita coisa de cultura negra, etc. e tal. Aí tem vários outros momentos. Ele é preso pelo Tribunal de Segurança Nacional por protestar contra a presença de navios norte-americanos na Baía da Guanabara. Vai preso junto com o Luiz Carlos Prestes e outros. Aí tem uma coisa muito interessante que os dois lados do espectro ideológico se juntam na prisão para discutir os grandes problemas do Brasil, né? Aí ele sai, tem uma viagem pela América Latina e, na volta, ele é preso, condenado à revelia pela Justiça Civil pelo mesmo incidente que já havia acabado na exclusão do Exército. Aí ele vai para a penitenciária do Carandiru e funda o Teatro do Sentenciado. Por quê? Ele, lá no Peru, havia assistido uma peça chamada O Imperador Jones, e naquele momento havia jurado: quando eu volto ao Brasil, vou criar um teatro negro para lutar contra o racismo. Foi preso primeiro, então o teatro foi primeiro feito na própria penitenciária. O Teatro do Sentenciado era uma iniciativa onde os próprios presos escreviam suas peças e faziam todas as produções. E, depois disso, ele sai da prisão e vai fundar o Teatro Experimental do Negro. Acredito que a próxima... sim, o Teatro Experimental do Negro. Aqui ele está numa cena de Otelo, né? Quando agora está me escapando o nome da atriz, a maravilhosa atriz que fez Desdémona junto com ele, Cacilda Becker. Enfim, o Teatro Experimental do Negro foi um momento em que, diferente dos movimentos negros anteriores, incorporou a luta pela integração do negro na sociedade brasileira, a luta contra a discriminação racial. Também, como parte dessa luta, a valorização e a recuperação dos valores artísticos, culturais, vindos da África e da comunidade negra. Então, era uma companhia com atores negros, né? Sim. Que era também algo bastante inédito, e o Abdias executava muitas funções no Teatro Experimental do Negro, né, Elisa? Queria que você falasse um pouco assim dele ser ator, ser dramaturgo, dessa Verdade. variedade. Eles abriram com essa mesma peça que eles haviam visto no Peru, que era uma peça importante, o Abdias dirigindo, e o ator era o Aguinaldo Camargo. É um nome muito pouco conhecido, era um ator incrível. Morreu cedo, então é pouco conhecido. O Abdias fez vários papéis em outras peças do Eugene O'Neill. Houve críticas: por que esse teatro não vai fazer textos brasileiros? Recorre a um dramaturgo americano. Mas era porque não havia na dramaturgia brasileira lugar para o negro como protagonista. Então, o Teatro Experimental do Negro também incentiva a criação de uma literatura dramática com esse fim. Então, ele publica, em 1961, uma antologia chamada Dramas para Negros e Prólogo para Brancos, onde, nesse prólogo para brancos, o Abdias traz a questão que hoje é muito mais forte, mas naquela época era extremamente nova, que é a afirmação de que a grande parte daquilo que nós temos como os fundamentos da civilização ocidental e da arte, do teatro especificamente, que é a Grécia, tem as suas próprias antecedências na África, no Egito. E grande parte daquilo que nós atribuímos à Grécia na verdade, conhecimento, tecnologia, desenvolvimento artístico, filosofia, que já estava sendo protagonizado por pessoas negras, por um povo negro no Egito.
Então, ele fala isso nesse prólogo. O Abdias, então, também foi autor, né? Ele escreveu o roteiro da Rapsódia Negra e também a peça Sortilégio, Mistério Negro, que teve uma produção maravilhosa há pouco tempo, em 2014, dirigido pelo Ângelo Flávio. Essa foto é das aulas de alfabetização, porque muitas das pessoas que chegavam no teatro negro, teatro experimental do negro, eram analfabetas. Né? Então, e naquela época, o teatro era todo em cima do texto, né? Você precisava ler. Então, o primeiro passo era um curso de alfabetização e também de cultura geral, né? Em que o professor Ironides Rodrigues era um dos professores, também o Agnaldo Camargo e o próprio Abdias. Isso tem relação com o que você começou falando na live, do quanto o Abdias não separava a arte política e do quanto o teatro experimental do negro foi também um espaço em que se fazia teatro, mas se fazia muitas outras ações de formação e divulgação da cultura negra brasileira e também da cultura negra na diáspora e na África. Você estava falando da origem de uma virada na perspectiva de olhar para a origem das civilizações ocidentais a partir do Egito, e eu me lembrei do Sheikh Anta Diop e também do que fez o Abdias, né, durante o período que ele saiu do Brasil e transitou por vários lugares do mundo, né, os Estados Unidos, mas também vários países africanos e na América Latina, o quanto ele fez dessas viagens um vetor para aprender também com a experiência negra de pessoas em outros lugares do mundo e o quanto ele transformou a atuação dele a partir disso. Perfeito, exatamente. Em 1945, por exemplo, a Convenção Nacional do Negro preparou em 46 na Constituinte, na Assembleia Constituinte, não podia diretamente fazer isso, mas através do senador Hamilton Nogueira, apresentou, como resultado dessa convenção, uma série de propostas para o que hoje chamaria de ação afirmativa, né? Propostas de combate ao racismo e para benefício da população negra. Como você disse, a trajetória dele continua assim. Aqui ele está com Léa Garcia, uma atriz maravilhosa, mãe de 2 filhos do Abdias, na peça O Sortilégio, a peça do Abdias, Sortilégio, Mistério Negro, em 1955. Essa peça foi escrita em 1950, ficou preso na censura, que era um departamento, né, da polícia, e eles prenderam essa peça durante 7 anos. Somente em 1957 ele pôde estrear no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e também teve uma produção em São Paulo. Foi um grande evento, inclusive, realizar essa peça no Teatro Municipal, um teatro sempre muito fechado a esse tipo de produção, e é um marco a realização de Sortilégio lá. Sim, assim como a peça de estreia, em 1945, que foi o Imperador Jones, e acabou sendo no dia 8 de maio, o dia da vitória das forças aliadas na Europa. E aí ele já tinha o teatro para aquele dia. Mas com a vitória na Europa, as senhoras dos almirantes e generais e todas as forças achavam que aquele teatro era o terreno delas para fazer a celebração dessa vitória. E ele conseguiu, eu queria ver essa cena, ele conseguiu segurar. Elas chegaram lá com aquela autoridade toda e o Abdias dizendo, não, a vitória contra o racismo é o Teatro Experimental do Negro pisar no palco do teatro e levar uma peça como essa com um elenco negro. E conseguiu segurar o teatro. Para um dia, eles só tinham um dia para fazer ensaio, cenário, ensaio técnico, tudo. E só uma apresentação, ele não abriu mão.
Eu acho que essa história, esse caso, é bastante elucidativo da força que o Abdias tinha, da força contestatória que ele tinha e da determinação que ele tinha também em fazer com que a presença e as vontades políticas, culturais, emocionais dos negros tivessem lugar no Brasil, que foi uma luta incansável que ele levou a vida inteira. E aí eu acho que Perfeito. até a gente pode falar um pouco desse Abdias político. Tem esse cartaz dele aqui que eu acho maravilhoso. De uma ousadia para o período e eu imagino que ainda hoje, né? Então eu acho que isso também fala desse veio bastante combativo do Abdias e da força que ele tinha. A gente vê aí no cartaz não vote em branco, vote no preto. E aí tem o rosto do Abdias na campanha que ele fez para vereador e ele conseguiu, né? Foi deputado federal e depois senador, uma coisa que para o período e ainda hoje é bastante restrito, poucos negros ocupam espaços de importância na política e, sobretudo, com o discurso e o teor do discurso que o Abdias teve ao longo da vida inteira, né? Responsável por implementação de política de afirmação negra, né? Nos espaços partidários que sempre foram bastante fechados a isso. Então seria legal você comentar, porque você acompanhou também bastante essa fase, né? Pois é, teve muitas coisas que eu não acompanhei. Em 1945, eles já estavam fundando o diretório negro do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro, que é o legítimo, né, a legítima matriz do trabalhismo brasileiro e que foi sequestrado na época da redemocratização pela direita e ficou, então, Abdias no PDT. Na verdade, vários partidos onde ele teve candidatura ou tentou ser candidato e não conseguiu, deram apoio quando deram, de uma forma extremamente precária, vamos dizer. Essa de vereador é um exemplo. Mas o antigo PTB e depois o PDT com Leonel Brizola foi onde ele encontrou espaço em grande parte também pela força dele no sentido de abrir esses espaços, né? Sobretudo a partir do famoso Encontro de Lisboa, em 79, que reuniu as forças no exílio com as forças do trabalhismo no exterior, e lá o Abdias não esteve presente, mas foi inserido devido à atuação dele ao longo daquele espaço, daquele tempo, foi inserido como prioridade partidária o princípio da luta contra o racismo e a favor da população negra. E a Secretaria do Movimento Negro do PDT, que existe até hoje, foi o primeiro, né, desses órgãos de partido que ele e vários outros, como Edialeda Salgado Nascimento, enfim, e outros, com o apoio de Leonel Brizola, que foi o primeiro político de expressão nacional a reconhecer e assumir, né, politicamente essa causa. E, e ele foi realmente deputado federal. Como deputado federal, participou, aqui está a foto do Memorial Zumbi, que na Sim. época foi um movimento muito importante, sendo o primeiro movimento que juntou entidades do movimento negro de vários estados do país, com a Universidade Federal de Alagoas e outros órgãos, inclusive o que hoje é o IFAM, né, o então Serviço do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional, para a campanha de recuperação como é que se diz? De encampação, né, das terras da República de Palmares, na Serra da Barriga. E aqui essa foto é exatamente uma das peregrinações
no 20 de novembro, feitas pelo Memorial Zumbi, que desdobraram na criação da Fundação Cultural Palmares, em 1988, no centenário da abolição, cria-se uma primeira comissão que vai se tornar a Fundação Cultural Palmares, e que foi uma conquista muito importante do movimento negro, que hoje nós, infelizmente, estamos assistindo a sua diminuição e a mudança de orientação política também, né? Da Fundação Cultural Palmares, que foi um apoio fundamental para a luta do movimento negro e primeira institucionalização, digamos, mais robusta, assim, dessas pautas, né? Eu queria também comentar que hoje esse parque existe, fica lá na Serra da Barriga, né? Então essa também foi uma conquista do movimento negro, e aí encabeçada a gente vê na foto o Abdias Nascimento e outras lideranças do movimento negro também. Desculpa, eu te interrompi. Não, não. Como deputada federal, foi a partir dessa... É uma coisa interessante, quando você vê os projetos de lei, uma delas, do Abdias, foi a decretação Foi um projeto de lei instituindo o 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. E ali, nessa como outras, né, ele trazia o nome das entidades negras, né, do movimento negro, ele trazia sempre o coletivo. Esse registro está nos projetos que instituiu, o projeto de lei que propôs programas de ação afirmativa, não só nas cotas de acesso à universidade, como também do mercado de trabalho, do serviço público, enfim, em todas as áreas, e o ensino, né, da história e cultura africana e afro-brasileira no currículo escolar. Numa lei, ele englobava tudo isso, e tinha um outro projeto importante, que era a definição do racismo como crime de lesa humanidade, ou seja, um crime qualificado, que, portanto, teria essas qualificações assim de não ter salvo-conduto, da pessoa não poder se facilmente se liberar, né? Ser Sim, considerado exatamente. grave. Imprescritível, e eu esqueço o outro, mas que a lei posterior tem essas características. Enfim, naquela época, a grande luta era para fazer com que a discriminação racial fosse crime, porque a lei anterior, a tal lei Afonso Arinos, definia a discriminação racial como contravenção. Sim. E hoje é um crime inafiançável também. Né? Sim, exato. Imprescritível e inafiançável. E aí, Elisa, como essas duas dimensões não são separadas, como a arte estava muito presente na política do Abdias, e a política também muito presente na arte, as duas coisas para ele estavam muito conectadas, eu queria mostrar aqui algumas pinturas do Abdias para a gente falar um pouco sobre esse aspecto. A gente coloca esse primeiro, que é o Padê de Exu, né? Que meio que acompanha um poema que ele tem, que é o Padê de Exu Libertador, e que, na verdade, não é um dos primeiros trabalhos dele de pintura, mas a gente coloca porque o Exu é quem abre os trabalhos sempre. Sim, e ele representou muitas vezes os orixás e deu aos orixás uma característica humana que é bem interessante também, do quanto ele torna palpável a presença dos orixás na cultura brasileira e também na vida das pessoas, ao transformá-las em figuras humanas, né? Aqui nós temos o Obaluayê, né? O Omulu, né? É um Omulu azul, pintado ou feito, é uma colagem, né? E é feito para a campanha de libertação de Huey P. Newton, um dos fundadores dos Panteras Negras, que foi preso
E na época que o Abdias estava nos Estados Unidos, pulando um pouquinho a cronologia, ele pintou essa tela como contribuição a essa campanha. Ele visitou a sede dos Panteras Negras enfim, se engajou nessas campanhas. Uma das primeiras exposições dele foi na Columbia University, em Nova York, onde foi no espaço da reitoria, que estava sendo ocupado pelo movimento negro, que estava protestando contra os investimentos da universidade na África do Sul. E havia uma campanha para retirar os investimentos para desestabilizar o regime racista da África do Sul. Aí as pessoas disseram: Dias, não faça isso, não leve suas pinturas para lá, porque é perigoso, né? Podem ser danificados. Ele disse: não, eu estou nisso mesmo. E aí levou. Nenhuma pintura sofreu um arranhão, mas as paredes da reitoria levaram escritas assim: estamos com você, a luta continua, né? Abaixo o racismo, enfim. Sim, porque as pinturas dele dialogam diretamente com esses movimentos também, né? Sem dúvida. E Ele, esse aqui inclusive, é nomeia alguns trabalhos em homenagem a figuras políticas. O que... perfeito, assim como esse último que foi do Huey P. Newton. Exato. E esse aqui é para os ancestrais que ficaram no mar. Aqui é um Oxum em êxtase. E nós podemos ver as 7 flechas de Exu, podemos ver a presença de Ogum e também de Xangô. Essa Oxum é um dos poucos trabalhos do Abdias em óleo, foi doado, ele deixou em 1976, eu estava com ele na visita ao professor Sheikh Anta Diop, no Instituto Fundamental da África no Ar. E tão emocionado que ele estava com essa oportunidade de conhecer pessoalmente Sheikh Anta Diop, ele levou essa tela, é uma tela pequena, para presentear o grande mestre. Ele pintava em tinta acrílica sobre tela, né? Em geral. E aí. Em geral, sim. Tem alguns trabalhos em óleo e acrílico e também tem alguns só em óleo. Esse é um dos poucos. Ah, e também têmpera, mas muito pouco. É um quadro lindo, um quadro pequeno, lindo, que agora está... Ele presenteava as pessoas, né? Ele dava. Então, esse único quadro em têmpera, que é uma imagem belíssima das escadarias da Casa des Esclaves, em Dakar, está em Nova York com uma amiga. Sim, o Abdias conheceu figuras muito importantes. Você falou agora do Sheikh Anta Diop, mas me lembrei também que ele conheceu vários presidentes africanos do período da independência, pessoas que lutaram pela libertação e também vários ativistas negros, o que me faz pensar o quanto ele, quando voltou para o Brasil, e ao longo da vida inteira, na verdade, era um poço assim de conhecimento dessas diferentes atuações da população negra no mundo, né? O Sheikh Anta Diop realmente deve ter sido um encontro emocionante. Eu Em também 1966, ele não pôde ir à África, a Dakar, para o primeiro Festival Mundial de Artes Negras, mas mandou uma carta aberta sobre o critério de seleção da delegação oficial. E essa carta aberta foi publicada na revista Présence Africaine, que era uma revista importantíssima dos intelectuais e artistas ligados ao movimento da negritude. E eu vi várias vezes intelectuais e pessoas, personalidades africanas disserem que eles conheceram a primeira voz de uma pessoa negra falando sobre a questão racial no Brasil foi a do Abdias. ele também fez um movimento parecido, porque foi mais que uma vez que ele viveu com essa situação de ser vetado ou de ser retirado, excluído pelo corpo diplomático e pelo governo brasileiro de participações em eventos internacionais, justamente por essa característica dele bastante combativa e por uma política que ainda hoje
permeia o Brasil, de uma crença de que a gente vive uma democracia racial, algo que ele denunciou fortemente ao longo da vida. E isso aconteceu também no Festac de 77, né, Elisa? Sim, o segundo festival mundial, aí o nome foi de Artes e Culturas Negras e Africanas, que teve lugar em Lagos, na Nigéria. O Abdias, nós morávamos em Ilé-Ifé, onde foi criado o mundo, né? No interior da Nigéria, porque ele era professor visitante da Universidade Obafemi Awolowo, hoje, naquela época era a Universidade de Ifé. E aí, ele havia sido convidado pela Unesco para ser um dos palestrantes mais importantes do colóquio, que era o fórum político e intelectual do festival. Mas a Unesco foi substituído por representações de governos africanos, e aí, por causa da objeção do regime brasileiro à presença do Abdias, eles fizeram os arranjos diplomáticos e fizeram com que o nome do Abdias fosse vetado. Mas como nós estávamos lá, a universidade publicou o ensaio que o Abdias escreveu para o festival em uma versão mimeógrafa. Nós colocamos aquilo debaixo do braço e pegamos nosso Fusca amarelo de fabricação brasileira, chamado Oxum, e fomos até Lagos e nos inscrevemos como observadores no colóquio. O Abdias estava com o passaporte cassado, o regime havia retirado o passaporte dele, estava viajando com um documento de residência permanente nos Estados Unidos. E aí a delegação brasileira, instruída pelo Itamaraty, nós temos os telegramas, né, de Brasília para Lagos, fez tudo para desacreditá-lo, para deslegitimá-lo, deslegitimar a luta, inclusive, enfim, fazendo acusações pessoais bastante, enfim. Mas ele teve o apoio de outras delegações. Eu tenho visto até mesmo historiadores negros reproduzirem uma informação que está errada, né? Ele não foi lá como parte da delegação norte-americana. Nós estávamos lá e fomos inteiramente independentemente e conseguiu o apoio de várias delegações de intelectuais importantes africanos, como o Wole Soyinka, o Labalogun, a Molefi Asante, Molana Karenga e outros. E, finalmente, eu lembro quando ele levantou a mão e pediu ao presidente do colóquio, que era o ministro da Educação na época, e o porta-voz, o único negro da delegação oficial brasileira que eles colocavam para falar por eles, levantou e disse: se este homem tiver a palavra, vai haver problemas entre o Brasil e a Nigéria. E o coronel Ali, que presidia o colóquio, disse: olha, para a Nigéria não tem problema, não, ele pode falar. E deu a palavra ao Abdias. Então, ele fez não só a denúncia do racismo no Brasil, como também ele ali tem uma série de propostas de políticas públicas que fecham o trabalho apresentado, que foi publicado, foi o único trabalho lá do colóquio que foi publicado pela imprensa nigeriana em capítulos e depois como livro. Então, e aquelas propostas passam a ser, mais tarde, grande parte deles, uma espécie de mapa das políticas públicas propostas pelo movimento negro e algumas delas em vigor hoje. Sim, que deu resultado posteriormente a esse livro aqui, né, Elisa? Exatamente. Esse livro, Genocídio do Negro Brasileiro, é exatamente esse texto apresentado com alguns outros ensaios escritos na época, e ele realmente levantava essa tese do genocídio. E era muito engraçado, porque nós soubemos depois que o pessoal da delegação oficial brasileira, que adotava naturalmente o discurso da democracia racial, de que não existe racismo no Brasil porque tem miscigenação.
E a miscigenação é o quê? Né? Nós sabemos que são séculos, né, de estupro da mulher negra que está numa situação de vulnerabilidade e subserviência. E aí esse pessoal, os brancos que integravam a delegação, diziam depois até encontrou com Abdias e fez essa piada para ele mesmo, né? Depois dos trabalhos, vamos sair e fazer um genô. Ou seja, é uma piada de muito mau gosto. É ultrajante, na verdade. Felizmente, o Abdias conseguiu ser muito combativo a isso e fazer com que, inclusive, o genocídio, né, hoje uma palavra que a gente usa para denunciar o extermínio dos jovens negros, se vinculasse ao discurso político e fosse fartamente utilizada. Hoje a gente fala desse processo de violência policial e de morte da juventude negra e dos negros como um todo, por violência do Estado, como genocídio da população negra. E isso foi um termo cunhado a partir dessa reflexão teórica. E o livro traz as bases teóricas e empíricas da sustentação dessa tese, não só com relação ao extermínio direto, como também à morte pela cultura, pela opressão cultural, pela repressão da tradição religiosa, pela própria destruição de uma personalidade, né, que é destroçada por uma sociedade que, de uma forma, nem precisa ser de uma forma explícita, mina, né, a confiança, o autorrespeito, a dignidade da pessoa. Então, assim, essas mortes desse genocídio vão além do já escandaloso e absolutamente inaceitável, né, fenômeno do assassinato físico. Né? Há vários outras dimensões desse genocídio que o livro... Muitas formas de morrer, inclusive simbólicas, psíquicas, culturais, quando a gente não tem a nossa voz aceita e a nossa presença e dignidade e reflexões e maneira de enxergar o mundo também aceitas. Você vê uma população majoritária que praticamente não tem representação. Agora nós tivemos essa ótima decisão do tribunal sobre os partidos, mas como você tem uma população majoritária que nem nos partidos e nem em qualquer lugar de representação política, e muito menos nos espaços de poder não eletivos, você encontra essa população. Isso fez também com que o Abdias lutasse por esse campo, tanto político, de leis efetivas que pudessem ser implementadas e mudar a atuação do Estado e das instituições brasileiras em relação à presença das pessoas negras, mas no campo simbólico ele também foi bastante ativo. A gente falou do Teatro Experimental do Negro, mas ele também teve um projeto que foi bastante inovador e que virou referência, inclusive, para a criação de outros museus aqui no Brasil, que eu queria que você falasse um pouco, Elisa, porque, inclusive, o nosso tempo já está acabando, mas que eu acho muito fundamental, inclusive, porque se conecta ao campo das artes visuais, que é o Museu de Arte Negra. Exato. Em 1950, o Teatro Experimental do Negro organiza o primeiro Congresso do Negro Brasileiro. E, na verdade, essa área da questão da estética nasce do seu próprio trabalho no teatro, né? O Teatro Experimental do Negro trabalha com cenógrafos e artistas de grande nome, né? Como meu Deus, Enrico Bianco, Ivan Serpa e outros, né? Tomás Santa Rosa, né? Então, já vinha com essa... o primeiro Congresso do Negro Brasileiro discute bastante a questão da estética. Inclusive, há uma tese do Ironides Rodrigues chamada Estética da Negritude.
E aí houve uma controvérsia muito grande, porque o pessoal de esquerda, os intelectuais de esquerda, não conseguiam endossar essa ideia. Para eles era ir demais. Lutar contra a discriminação racial é uma coisa, agora você dizer que o negro tem uma estética própria, agora aí já é demais. Aí já é um racismo às avessas. Então, inclusive intelectuais do campo da esquerda, né, tomavam esse tipo de postura. E então houve um grande embate no final do Congresso, mas foi aprovada uma resolução a favor da criação, da necessidade da criação de um museu de arte negra. E o Teatro Experimental do Negro assume esse projeto, o Abdias Nascimento, o Guerreiro Ramos, o sociólogo, grande sociólogo, Guerreiro Ramos, Ironídes Rodrigues, enfim. E em 1955, assim, esse é um painel que nós fizemos para a nossa exposição. Aí você vê duas capas, não sei se estão... as capas das revistas, uma escultura que está conosco no nosso acervo, o IPEAFRO hoje guarda o que restou do acervo dessa coleção Museu de Arte Negra. Essa é uma escultura de Agenor, em madeira, duas crianças brincando. Esse aqui é a cabeça de bicho do Agnaldo dos Santos, e nós temos obras de outras pessoas. E ali no painel havia as capas de duas revistas, dois números das revistas Galeria de Arte Moderna, onde o Abdias e o Guerreiro contribuíram artigos sobre esse projeto Museu de Arte Negra. E em 1955, o projeto fez um concurso. O Rio de Janeiro recebia o mundo católico, né, o 36º Congresso Eucarístico Mundial, onde você tinha as autoridades religiosas do mundo inteiro. E aí, por essa ocasião, resolveram fazer um concurso sobre o tema do Cristo Negro. O Dom Helder Câmara, que era amigo do Abdias, o arcebispo, o cardeal arcebispo era contra, mas o Dom Helder Câmara, que era bispo auxiliar na época, apoiou a proposta, que é ele e o Abdias em Recife, em 1980. Mas aí, seguindo, a gente pode ver o Cristo do Otávio Araújo, Cristo na Favela, que, aliás, fez parte da exposição Histórias Afroatlânticas no MASP. E eu gostaria de dizer que da obra que está na coleção permanente do MASP foi um resultado dessa exposição, onde o IPEAFRO emprestou 4 obras, aquela que está na coleção permanente, esse do Otávio Araújo, um outro que é um dambalá do Abdias, e aquela foto original dele na Serra da Barriga. Mas então, o Cristo, esse concurso do Cristo Negro, temos mais algum Cristo aí? A gente tem uma que está em preto e branco, mas a gente apresentou esse trabalho também, assim como o do Otávio Araújo, que a Elisa comentou. A gente apresentou esse trabalho da Djanira na exposição Djanira a Memória do Seu Povo, que é bem bonita e colorida. Eu não tenho uma imagem melhor, tem essa... E esse do Djanira, o Cristo na Coluna, foi o primeiro premiado. Ganhou Sim, é verdade, ganhou o primeiro lugar do concurso. Sim. O próximo, o outro, esse é da Cleo, uma artista negra da época, que eu acho que eu tenho um recorte, não sei se está aí, mas uma das imagens foi um recorte do jornal Quilombo, que foi o jornal do Teatro Experimental do Negro, sobre a artista Cleo Novarro. Então, esse Cristo é isso. Uma artista negra, e aí está ela com Abdias, e eu esqueço no momento quem é a outra pessoa, o outro interlocutor. Mas, então, e um dos... E assim, o Museu de Arte Negra, como projeto, tinha 2 frentes de ação. Uma era discutir junto aos artistas
do cenário artístico nacional o que é arte moderna. E como hoje a gente sabe isso, mas em 1950, 60, muito poucas pessoas falavam sobre o fato de que a própria arte moderna do Ocidente nasce, na verdade, de um encontro, de um olhar vanguardista europeu com a estética africana, que vai chegar na Europa no bojo do saque colonialista da África. E nós vamos ter esses artistas olhando para essas... Eles nem consideravam isso como arte. Era visto como peças etnográficas. Né? Mas a influência dessa estética é clara no cubismo, no fauvismo, no expressionismo, em várias das fases, né, desse modernismo europeu. Então, se discutia essas questões junto ao mundo das artes em geral. E, por outro lado, incentivar e tentar libertar os artistas negros daqueles rótulos e preconceitos, né, que os colocavam como primitivos, como arte naif, né, como arte popular, diferente da arte erudita, e por aí vai. Né? Na verdade, ainda havia o resquício dessa ideia de que a arte negra, a arte feita por artistas negros, não seria nem arte, seria artesania, talvez. Né? Então, essas eram as duas frentes. E eu acho que as próximas imagens que a gente vai ter são dos... Ah, não, aqui é o Aldemir Martins, aquele eixo ali é do Aldemir Martins. Tem vários outros artistas importantes na coleção, inclusive o Santa Rosa, pintado pelo Augusto Rodrigues. Esse aqui é o Loio Pércio, pintando um retrato do Abdias, e aqui a próxima é do nosso Sebastião Januário, um artista negro de Dores de Goiânia, de Minas Gerais, que a nossa coleção tem várias obras dele, e ele acompanhou o Abdias. O Abdias, quando encontrou ele estava numa situação esdrúxula, ele convidou, ele disse: Januário, você não pode continuar assim, venha morar comigo. Ele tinha um apartamento muito pequeno em Copacabana, e aí, depois de todos esses anos, isso é 1957, desculpa, 67, depois de 17 anos desse projeto de Museu de Arte Negra, o Januário vai morar ali com Abdias e está mexendo, né? Tentando fazer... Eles não tinham dinheiro para comprar tinta, então ele misturava aquarelas com uma coisa plástica de cobrir pisos, e o Abdias, vendo aquela coisa ali, começa a mexer e começa a pintar ali, aqui ainda no Rio de Janeiro, em 1967, 68, junto com o Januário. A próxima imagem também é de Januário, aquela colorida. Eu vou ter que interromper, porque a gente está a 1 minuto de 1 hora, e aí é possível que a gente caia. Eu também não estava. A gente não tem relógio quando está fazendo a live. O que a conversa estava muito boa, também estava muito atenta. Então eu queria, a gente não vai ter tempo para comentar, mas eu queria assim só dizer que a coleção do IP Afro é uma coleção muito boa. Infelizmente o Museu de Arte Negra não se realizou, mas num espaço físico, mas ele existe nessa coleção que está sob os cuidados da Elisa e do IP Afro também, e fica a nossa tarefa, eu acho, de olhar para essa coleção, de apoiar o trabalho da Elisa e do IP Afro, e de unir as nossas forças à força que o Abdias tem e que você segue tendo, né, Elisa, para fazer com que a população negra seja devidamente reconhecida em todos os aspectos, como dizia o próprio Abdias, né? E aí eu queria que você se despedisse um pouco, desse tchau para a gente, Elisa, antes de cair. Eu só quero dizer tchau, agradecendo ao Milson Santos e ao Júlio Menezes Silva pela contribuição e pela possibilidade de continuarmos o trabalho do IP Afro. Agradeço a todos que nos ouviram, agradeço sobretudo ao MASP e a você, Amanda, essa maravilhosa interlocução. Obrigada, Elisa. Você faz um trabalho maravilhoso.
Para a gente foi um prazer imenso. Também aproveito para agradecer publicamente a doação do Okioshose que você fez para a coleção do MASP e que a gente espera que em breve todo o público possa ir lá ver pessoalmente. E sim, como o pessoal está falando aqui, viva Abdias Nascimento e viva o trabalho que vocês fazem também. Elisa, muito obrigada e até uma próxima. Tchau, Até. pessoal. Tchau, Elisa.